Olá, meu povo! Estamos em mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje, amiga, nosso convidado... Não, nós estamos chique demais, Uai. Nosso convidado já foi prefeito de Aparecida de Goiânia, com o maior índice do Brasil entre os prefeitos. Já se lançou ao governo também e agora vem ao Senado. Mas antes, Giovana, bem-vinda. Obrigada, minha amiga, bem-vinda ao nosso convidado hoje, que vai falar um pouquinho da pré-candidatura dele ao Senado, dar um pouquinho dos bastidores também da Prefeitura de Tem que ter o Aparecida, bastidor. enquanto ele esteve na frente, o que ele fez para atingir tanta aprovação, né, como você falou. Bem-vindo, Gustavo Mendanha. Obrigado, privilégio estar aqui com vocês, podendo falar a todos vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois. O YouTube hoje tem essa particularidade. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está nos assistindo, mas é um privilégio aí poder falar com você. Gustavo, nós sempre gostamos, né, de perguntar para o nosso convidado, para falar um pouquinho sobre a trajetória dele, um pouco da história. Quem que é o Gustavo? Para além da política. Sou um cara simples, sou filho de Aparecida, cresci na cidade de Aparecida, uma cidade muito diferente da que nós temos hoje. Era uma cidade um pouco complexa, infelizmente, à época, uma cidade com muitos problemas de vulnerabilidade social, violência, enfim. Eu acho que hoje nós temos uma cidade bem melhor e é bom saber que eu faço parte da história, né, junto com o Maguito, junto com tantas pessoas que plantaram e hoje nós colhemos uma história muito bonita. Eu sou casado com Maiara, sou pai de 3 filhos, Azaf, Luiz e Emanuel. Sou formado em Educação Física, eu graduei pela PUC. Eu fiz Direito, mas não finalizei. Nossa, direito é tenso. Eu comecei o Direito, larguei para Educação Física. Mas acho que os 2 cursos foram importantes para mim, embora eu concluí só Educação Física. Tive a oportunidade de entrar na vida pública em 2008, quando me candidatei pela primeira vez, sendo eleito vereador, e aí começa toda a minha trajetória na política, né? Mas sou um cara bem simples, sou caseiro, né? Gosto de ficar muito em casa e gosto de servir, né? Aprendi desde cedo, a partir dos trabalhos na igreja, enfim, a servir é algo que eu me realizo quando eu posso ajudar pessoas. E lá no início, Gustavo, quando começou assim o período, as articulações políticas, seu nome era inclusive cotado para talvez ser um possível vice, né? Eu queria saber o que te levou a escolher pelo Senado, era o que você queria desde o começo? Não, na verdade, eu sempre disse que eu estaria disputando as eleições majoritárias. E tive uma conversa com o Daniel, na época com o Caiado, ainda governador, e eles disseram, olha, você tem possibilidade de ser vice ou de Senado. E o Senado estava meio ali com muitas pessoas e eu achava que isso poderia prejudicar um pouco, né, para a base fazer os 2 senadores. E eu botei meu nome à disposição como vice. Mas quando eu vi que a escolha demoraria muito, e eu confesso que eu viajei com minha esposa e fiz algumas reflexões. Eu não poderia deixar de disputar um mandato. Eu já tinha dito que um mandato que eu disputaria, os mandatos que eu disputaria seriam majoritários, né? E a decisão da vice ela vai acontecer lá no final, provavelmente no dia das convenções. Ficaria muito tarde para mim poder, não sendo escolhido, construir um projeto. Então, eu tomei a decisão de colocar meu nome como pré-candidato ao Senado. Isso tem um pouco mais de 2 semanas e muita coisa já aconteceu. E eu confesso que eu estou muito motivado, não só pelas pesquisas qualitativas que eu tive acesso, né, ou as quantitativas que meu nome mesmo, que não estava trabalhando, praticamente empatado ali num pelotão, onde você tem 4, 5 nomes que estão ali empatados tecnicamente em segundo lugar, Dona Gracinha com uma certa vantagem, mas eu era o único que não estava trabalhando, visitando, viajando, conversando com pessoas. Então, isso me motiva muito, claro. E o desafio, de fato, de poder ajudar o Estado, né? De alguma forma também. Pensei em uma forma de contribuir com o Estado nesse momento, de contribuir com o Daniel, enfim, de ajudar o Estado de Goiás no Senado Federal, que é uma casa onde você tem a igualdade de número de cadeiras, né? Diferente dos deputados federais, onde você tem uma representatividade por estado proporcional à população. O Senado não, são 3 senadores por estado. Então, acho que é um quadro muito qualificado,
que vai me permitir poder ajudar o Estado e apresentar projetos também que eu acredito, bandeiras que eu sempre carreguei. E você vai competir ali com grandes nomes, né? Vão estar disputando também uma cadeira lá no Senado. A Dona Gracinha é muito forte aqui em Goiás. O Vanderlan, que já tem um mandato. O Sim. Gayer também, né? Um dos nomes. Eu O queria grande saber mesmo sou eu. Todos eles estão abaixo da minha estatura. Eu sou o mais alto. como que vai ser a sua estratégia. Literalmente. A sua política é mais no boca a boca? Quais que Não, são as suas estratégias? eu aprendi com meu pai, com o Maguito, a praticar boa política. A política do diálogo, a política da convergência, enfim. Eu tenho as minhas bandeiras, eu sou alguém de direita, né? Sou cristão. Mas sei trabalhar não só com as pessoas que fazem parte da base que eu estou hoje, mas também consigo convergir com a oposição. Então, sou alguém do diálogo, né? Aprendi a fazer política percorrendo os bairros de Aparecida, conversando com as pessoas, entendendo os problemas, os desafios das pessoas mais simples, dos grandes empresários, enfim. Então, e por isso, na minha reeleição, eu tive mais de 90% dos votos válidos, exatamente por poder entender a dinâmica do que é a vida das pessoas no seu cotidiano, os problemas e apresentar soluções. Então, eu sou um político de resultados e eu quero, no Senado Federal, poder ajudar o meu estado, ajudar os 246 municípios, ajudar o Daniel, enfim. E aí, do lado da Dona Gracinha, que eu tenho muita convicção que vai ser eleita senadora, poder ajudar e celebrar novas conquistas para o nosso povo. Carimbou, né? Eu vou voltar um pouco, porque eu sou, né, meio curiosa. Eu quero saber, assim, Gustavo, quando que deu esse estalo pra você entrar pra política? Porque você formou em educação física, né? Meu pai era político, né? Meu pai ele foi vereador, deputado, e eu fui até empurrado, que na verdade eu não queria muito É, ser isso que eu... político, não. Minha vida sempre foi na igreja, então assim, eu achava que eu ia ter uma vocação religiosa, enfim. E em 2004, meu pai já meio que queria que eu fosse candidato a vereador e à época ainda muito jovem, falei, não, pai, não dá e tal, enfim. E aí, em 2008, quando o Maguito foi para Aparecida, eu tinha acabado de voltar de uma missão que eu tinha feito na África, em Angola. Nossa. E eu, quando voltei, falei, acho que eu tenho condição, a partir da política, de ajudar a gente, ajudar as pessoas, né? E aí, isso até que facilitou um pouco o meu coração queimar em estar na política. Pergunto Vai, tudo. volta, Eu vou, vai. volto, vou e volto. Eu queria saber sobre a suplência, né? Que um dos escolhidos foi o Coronel Cardoso, né? Inclusive, como que foi essa articulação de vocês? Foi um diálogo dentro das associações e eu me reuni com as associações, sindicatos que representam a segurança pública. E ali eu coloquei à disposição de ter na minha suplência alguém que representasse a segurança pública. Eu falei, olha, vocês vão ficar à vontade de apresentar um nome, claro. O único empecilho é a questão partidária. Então tem que ser alguém Sim. filiado ao meu partido. E aí, no caso dos militares que estão nativas, podem se filiar nas convenções, né? E é o caso do Coronel Cardoso. Eu fiz uma primeira reunião, colocando ali as pautas que eu defenderia, enfim. Me colocando à disposição também para ouvir, né, sugestões, né? E aí, numa segunda reunião, que aconteceu semana retrasada, né? Uhum. Todo um conselho de presidente de associações e não só representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Penal, papiloscopistas, bombeiros, PRF, me apresentaram o nome do Coronel Cardoso. E aí eu fiquei muito feliz, já o conheci, até porque eu tenho uma boa relação dentro das polícias. E já estamos aí há 2 semanas trabalhando, né? Então, um nome que chega para somar, né? E não é um nome que vai estar só na suplência, é alguém que vai trabalhar no dia a Sim. dia lá no Senado Federal, para que nós possamos defender projetos que venham a prejudicar a carreira não só dos agentes de segurança pública, dos Uhum. servidores públicos como um todo, mas também de apresentar projetos que vai buscar manter o estado de Goiás seguro, né? E eu tenho dito Sim. também, acho que tudo aquilo que foi feito em Goiás, a gente tem que exportar para os outros estados, levar uma mensagem que realmente a gente pode combater a criminalidade com a mão que realmente possa ajudar. E eu acho que nisso a gente tem um bom exemplo, o case de Goiás, a gente quer levar também para o Senado Federal e apresentar para os colegas que representam outros estados da federação. Arrasou. Maravilhoso, inclusive, Coronel Cardoso. E a segurança pública está cada vez mais em pauta, né, Gustavo? Agora o ex-governador Ronaldo Caiado tenta a presidência e vai ser uma das principais bandeiras dele a nível municipal, estadual, nacional, até fora do país também. É uma discussão
do momento, né? Você Uhum. acha que o governo federal, ele demorou muito a preocupar com segurança pública? Como que o Caiado pode se aproveitar disso para talvez tentar uma eleição agora? Eu acho que a cabeça dos governantes, muitas vezes, elas têm as suas bandeiras, enfim, aquilo que é caro para eles, e esquecem muitas vezes de ouvir e sentir a dor das pessoas. Eu acho que nisso o Caiado foi muito feliz, quando ele assumiu o governo. E ele adotou uma política de tolerância zero ao crime, né? E a gente já viu isso em outras cidades, outros estados. Eu acho que um grande case que nós temos no mundo é Nova York, onde a teoria da janela quebrada, né? Você deixa ali um carro com a janela quebrada, daqui a pouco vem, depreda, arranca as coisas. Vem. Então, quando o Estado ele não ocupa, né, alguém vai ocupar. Infelizmente, a gente tem visto aí o crime organizado ocupar o espaço que o Estado deveria ocupar. E nesse sentido, eu acho que o Caiado deu uma lição, né? E a gente tem outros governadores também que fizeram um bom trabalho, né? Lá no Paraná, por exemplo, o governador Ratinho, para ter aqui um outro exemplo. E aí tem alguns estados que estão totalmente tomados, né, pelo crime organizado, pela bandidagem, aí uma série de crimes que são executados. Acho que o Nordeste brasileiro sofre muito hoje, né? A Bahia, principalmente. O Rio de Janeiro talvez seja o maior caos que nós temos em segurança pública. E eu acho que, de fato, o governo federal tem que se atentar não só a combater o crime organizado, eu acho que o trabalho nas fronteiras que ele é importante para que não entre armas, enfim, para que você possa, de alguma forma, coibir o tráfico de drogas. E nós temos um governo que, infelizmente, não tem dado muita atenção, não tem feito investimentos. Acho que a tecnologia é tão importante, né? Aqui em Estado de Goiás também o Daniel tem feito isso. E eu acredito muito que melhorar a segurança pública, melhorar a qualidade de vida, melhorar a vida das pessoas, né, no seu cotidiano. Então, nisso, né, a gente sabe que quem está lá na ponta são os agentes de segurança pública, e aqui a Polícia Militar tem feito um grande trabalho, a Polícia Civil, enfim, todos, as guardas civis municipais que são representadas, a responsabilidade dos municípios, eu acho que a gente tem muita coisa boa sendo feita, né, e que isso possa ser levada para outros estados, a forma ou a fórmula de fazer segurança pública para que a gente possa ter no Brasil aquilo que nós temos em Goiás. Eu sei que esse tema, talvez para nós goianos hoje, não é algo que, né, talvez nem chama muita atenção, É, mas se a gente verdade. lembrar de 10 anos atrás, enfim, a gente vai entender o quanto nós avançamos. E a vida pública é assim, né? Normalmente um bairro, quando você começa ele não tem um asfalto. A pessoa chora pelo asfalto. Daqui a pouco é a água tratada, daqui a É sempre... pouco que é a unidade de saúde. E assim, você vai melhorando cotidianamente a vida das pessoas, né? E o tema segurança pública é algo que tem que ser realmente não relativizado. A gente tem que entender que segurança só vai acontecer plenamente quando você apoiar as forças de segurança, quando você investir, valorizar o trabalho daqueles que fazem segurança pública, né? E defender quando for necessário também. Eu acho que isso o governador fez o ex-governador fez com maestria. É verdade. Antigamente, celular na rua, meu filho. Você piscou, já era. E é uma realidade desses estados, né? É, Quando você vai para o Rio de Janeiro, você chega no hotel e fala, ó, não não. sai com esse relógio, cuidado com o celular, enfim. Que a gente fica à vontade, você sai à noite, não tem mais os roubos de saidinha, que era considerado, né, o cangaço. Nossa. E hoje a gente não tem mais esse tipo de problema. Acho que muito em função, claro, do bom trabalho dos policiais, daqueles que estão lá na ponta, mas também de um governador que teve coragem de enfrentar o crime. O que que você acha que ainda falta para avançar, Gustavo, em Goiás? Qual que é o ponto que precisa ser resolvido? Eu acho que o Estado vai avançando muito, né? E o ex-governador fez um grande trabalho. O Daniel, acho que está também nessa lógica de dar continuidade, né? Eu diria que alguns pontos nós temos que ter, não só o entendimento de que nós estamos no Estado, mas tem problemas que são municipais. Vou dar um exemplo do CMEIs, por exemplo, das mães que Sim. querem trabalhar e querem ter onde deixar os seus filhos. Não é nenhum problema Uhum. que é uma responsabilidade do Estado, mas nós temos que buscar parcerias para que isso possa ocorrer. A questão da saúde pública, né? A gente vive aqui na região metropolitana, talvez a gente tenha acesso a hospitais, mas tem muitos goianos que lá no seu município não tem um hospital e ele tem essa dificuldade, muitas vezes tem que sair da sua cidade para ir para um grande centro ou para a cidade maior da região para tentar ter acesso à saúde. A gente tem que avançar com a regionalização que o governador Caiado iniciou, né, já construindo muitos equipamentos públicos, já levando os médicos para essas regiões, mas avançar com outras especialidades muitas vezes, ou acesso a cirurgias, enfim, a tratamentos que são Uhum. crônicos. Eu acho que
Esse é um ponto, e aí a gente, lá no Senado Federal, a gente vai poder não só defender essa bandeira, mas colocar recursos à disposição dos municípios, do próprio Estado, para que nós possamos cuidar do cidadão na sua plenitude, né? Desde ali da emergência, da urgência, até os casos mais complexos que exigem realmente uma atenção do Estado. Aproveitando que você falou do governo federal, né? Como que você avalia a gestão do presidente Lula? Acho que é um governo que parece que voltou para vingar das pessoas que ele acredita que foram contra, né? Nosso estado, por exemplo, que é um estado onde os produtores rurais, né, e que é quem, de alguma forma, coloca o alimento na nossa mesa, são extremamente prejudicados, não têm acesso aí a recursos para poder, muitas das vezes, custear. A gente sabe que o governo federal que tem que equilibrar a economia, muitas das vezes, ele tem penalizado o Brasil com mais impostos, enfim. Então tem muita coisa, e é uma agenda que eu acho ela uma agenda altamente prejudicial, né, para aquelas pessoas que querem empreender, porque quem empreende, ele quer de alguma forma ter o seu retorno, mas ele vai gerar oportunidade de trabalho, né, e o trabalho gera renda, e a renda tira as pessoas de estarem dependentes dos programas sociais, e a gente tem um governo que, infelizmente, ao invés de tentar reduzir um pouco a máquina, ele tenta inchar mais, né, e isso faz com que a gente tenha que pagar mais impostos, e é uma, e é uma cadeia sem fim. Então, eu acredito muito. Eu confesso que eu não sou alguém que acredita no Estado mínimo, mas no Estado menor. A gente precisa diminuir um pouco a máquina e permitir que as pessoas paguem menos impostos para ter condição de buscar cuidar de si, das suas famílias, enfim. E o governo que nós temos hoje, ele vai na contramão disso, né? Além de algumas pautas que são caras para mim, e eu acho que por parte de uma ala, né, que representa a esquerda, eles vão na contramão. Então, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da família, eu sou alguém que defende princípios e valores, né, e eu acredito que, infelizmente, o governo federal, ao invés de trabalhar temas que são importantes para a sociedade, que é reduzir a desigualdade social, que é os programas habitacionais, que foram, inclusive, pautas e bandeiras que ele defendeu. Nós não avançamos muito. Nós precisamos de voltar a uma agenda onde realmente o cidadão seja cuidado e saia, muitas das vezes, da dependência do governo com programas sociais e, ao mesmo tempo, isso, claro que as pessoas que muitas das vezes entendem que isso é um benefício, né? Elas acham que tem que permanecer. Não, a gente tem que entender que as pessoas têm que passar nos programas sociais, aquelas pessoas que precisam, que necessitam. Eu sou muito favorável a isso, mas nós temos que criar mecanismos para que elas saiam, para que elas possam trabalhar, para que elas possam ter renda, e uma renda muito maior do que um programa social. Infelizmente, a gente vê muito isso em determinadas regiões do país, né? E acho que a gente vai na contramão daquilo que acontece no mundo. Então, a gente tem que levar desenvolvimento, a gente tem que levar cultura, a gente tem que levar educação, mas a gente tem que levar também formas para que as pessoas possam aprender a pescar e não apenas depender do peixe, né? Que o governo oferece todos os meses. E eu queria voltar um pouquinho atrás, né, nas últimas eleições, que você e o ex-governador Ronaldo Caiado estiveram aí de lados opostos. Eu queria saber o que que mudou, qual que foi o ponto, assim, principal para essa reaproximação de vocês? Há duas coisas. Primeiro, entender que o Caiado ele teve a sabedoria, né, de buscar em dois jovens que tinham enfrentado ele, pessoas de bem, com capacidade, com condições de ajudar o Estado. Eu acho que o Caiado, com a sua experiência, ele buscou fazer isso. E a mim também uma relação pessoal, né? Eu digo que eu sou filho político do Maguito, foi meu mentor, embora eu tive um pai que foi deputado, foi vereador, foi secretário, mas o Maguito, de alguma forma, me mentoriou, né? E para mim seria impossível enfrentar o Daniel num debate. Eu nunca enxerguei essa possibilidade. Além de entender que ele tem capacidade, que ele está pronto para governar o Estado, né? A relação pessoal realmente me fazia entender que eu não disputaria as eleições de governo. Esse foi um ponto, logo que eu perdi as eleições, quando eu entendi que o Daniel seria o candidato do Caiado, eu disse, eu não vou disputar a eleição de governo. Esse é um ponto. Quando o Daniel, o Caiado buscaram conversar comigo, uma convergência de projetos, isso facilitou muito eu estar, né, com o Daniel inicialmente e depois com o Caiado. Vou dizer que isso aconteceu quase de tabela, porque a minha conversa, a minha relação com o Daniel que me aproximou do Caiado. Talvez se não fosse isso, eu poderia até dizer que eu estaria na oposição. Provavelmente hoje eu seria candidato
a governador, mas a minha relação com o Daniel, a minha confiança nele, a capacidade dele fez realmente a gente se reencontrar e caminhar juntos hoje. Tem alguma coisa que você se arrependa daquela época? Porque você falou que deu o baque, falou, nossa, perdi a campanha, né? Não vou ser governador. Não, do ponto de vista de decisão, não. Não? Não, até porque eu estava enfrentando era o Caiado, né? Eu não enfrentaria o Daniel. O Uhum. Caiado, enfrentei o governador mais bem avaliado e ele ganhou, assim, quase que a gente vai para o segundo turno e poderia dar muito trabalho no segundo. Não me arrependo, acho que as pessoas passaram a conhecer mais a minha trajetória, a minha história, enfim. E nada que desabone o Caiado, né? Então, ele não teve nenhum problema de corrupção, ele fez um governo, de alguma forma, que as pessoas reconhecem como um governo que cuidou de gente. Então, isso facilita, né, a gente poder ter um encontro, além, claro. Eleição eu nunca levei ela para o lado pessoal e ele também não. Então, a gente fez uma campanha de alto nível. Sim. Fiz críticas? Fiz, né? E, aliás, quando me aproximei, deixou de ser uma crítica para ser uma sugestão. Caiado, faz isso, faz aquilo. Eu acho que ele conseguiu, nesse segundo governo, ainda avançar ainda muito mais, né? Então, para você ter uma ideia, eu, quando prefeito, entreguei um dos maiores hospitais públicos municipais do país, né? Com 230 leitos. Eu tive a condição, até por conta da relação que eu tenho com o Estado de Israel, de trazer o Hospital Israelita Albert Einstein para Aparecida. Nós fomos o primeiro município, a primeira cidade fora de São Paulo a receber uma parceria em gestão com Einstein. Hoje ampliou bastante. Uhum. Eu consegui falar, governador, vamos tentar. O Einstein hoje está lá no UOL também. Eu fui alguém que influenciei, de alguma forma, falei, governador, acho que tem que voltar a ter as relações internacionais. Então, muita coisa que a gente conversava, enfim, eu consegui como sugestão, né? Sim. O governador é uma pessoa muito preparada. E até eu acredito que pela experiência de ouvir bons resultados que nós tínhamos na cidade de Aparecida de Goiânia, ele sempre reconheceu, né? Minha capacidade de gestão, enfim. E eu reconheço nele, além de um grande líder, eu acho que é alguém que tem muita maturidade para poder saber convergir naquilo que é bom, né, para o estado de Goiás. Sim. E como que o senhor avalia hoje a gestão do atual prefeito, Leandro Vilela, de Aparecida de Goiânia? O Leandro começou a gestão um pouco difícil pela condição que ele recebeu o município de Aparecida de Goiânia, com muitas dívidas, com muitos problemas, enfim. Mas acho que os primeiros meses foram bem difíceis, né? A gente sofreu Sim. um pouco junto com ele. Mas a gente nota que, gradativamente, a cidade vai voltando ao seu ritmo normal. Ontem, inclusive, entregou uma grande obra, o Complexo Viário Maguito Vilela, que não só ali um viaduto, mas eixos estruturantes que foram inaugurados, né? Retoma uma agenda de investimento que, por um tempo, né, infelizmente, com o antecessor, ela parou. Então, acho que a cidade, normalmente, ela vai voltando a ter aquela vida que nós tínhamos com o Maguito e comigo. Em entrevista recente ao Jornal Opção, você fala que pensa muito sobre não poder ficar sem mandato, né, em mais uma eleição. E eu queria saber como que foi esses últimos anos, você sem mandato. Não é nem onde ficar você... sem mandato, não. É ficar sem disputar a eleição, porque ganhar e perder faz parte do jogo. Aham. Eu espero ganhar as eleições, né? Mas ficar sem disputar mais 4 anos seria ruim. Não, foi um período muito bom. Eu vou Onde você dizer que concentrou as suas energias minha ali? família, né? Eu acho que foram anos de trabalho, de dedicação. E aí, você falar eu acho que eu errei muito com relação à minha família. Então, assim, eu meio que me dediquei muito e caí de cabeça no trabalho. E a gente tem que saber equilibrar, né? Então, Sim. alguns momentos são importantes. Você acompanhar os filhos, acompanhar a esposa. Esse, para mim, foi talvez uma das grandes lições que eu tirei nesses 4 anos de amadurecimento. Então, trabalho muito, luto muito, levanto muito cedo, todos os dias. Mas em alguns momentos você tem que fechar a agenda para estar com seus filhos, né? Seja numa reunião de pais ali na escola, seja no aniversário de um colega que parece que às vezes é muito importante, né? Eu até disse isso lá na Opção. Um colega jornalista até acho que de uma forma que as pessoas, né, infelizmente, né, você foi no Legendário, como é que é? O Legendário é machista, não sei o que. Eu olhei e falei, você foi no Legendário? Não, então deixa eu te falar uma coisa. Faria bom você ir. Porque uma das coisas que nós vemos, e vocês mulheres, né, vocês têm muito cedo, vocês já têm maturidade, vocês já... O homem hoje, ele demora para amadurecer, né? E muitos, infelizmente, são ausentes. O maior problema que nós temos hoje no mundo é a falta de paternidade. É a falta do pai assumir a sua responsabilidade. E lá no Legendário a gente aprendeu isso. A gente aprende isso, ou volta a entender de tirar um tempo, né?
E eu falava exatamente sobre isso para ele, né? E eu fui um cara que errei muito. Errei com os meus filhos, errei com a minha esposa, errei com os meus familiares. Muitas vezes, entre um aniversário e uma inauguração, eu ia para inauguração. Nossa. Então, assim, e aí não tem vergonha. Acho que uma das coisas que eu tenho é de reconhecer os meus erros. Eu errei muito com a minha família. Então, eu tenho dito que esses 4 anos, para mim, foram talvez os melhores anos da minha vida. Talvez com muito processo, de passar dificuldade, de luta e tal. Mas eu diria que a gente aprende mais na derrota que na vitória. Porque quando você vence, parece que você não para poder fazer a avaliação. Onde que eu errei aqui? Eu ganhei, mas deixa eu ver onde eu errei. Não, você ganhou, ganhei e tal. Parece que foram só acertos, né? Então, eu acredito que eu estou um homem muito melhor do que fui antes de 2022. Eu estou uma pessoa mais experiente, mais madura, um pouco mais de ruga, mais calejado, sofri mais, mas me fez muito bem. E um dos pontos que eu posso reconhecer aqui é que eu tenho buscado ser alguém mais presente com a minha família. Então, um encontro da base não é mais importante que a final do campeonato do meu filho. Então, teve um dia desse, teve um encontro. Eu deixei de estar no encontro lá no Norte Goiano para ir no encontro de casais da minha igreja que eu tinha combinado com a minha esposa anteriormente, porque tudo bem, se tivesse marcado eu não teria marcado, mas depois que eu marquei, né, a final de campeonato do meu filho é mais importante talvez que um encontro com o governador. Então tem horas que a gente tem que saber balancear isso. E às vezes na política, não na vida da gente, né? A gente deixa de dar importância e tem coisa que para uma família é insubstituível o pai, é insubstituível a mãe. E a gente acha que um presente, alguma coisa vai substituir a presença, não substitui. Então, um dos grandes problemas que a gente vive na sociedade é a falta da paternidade. Então, eu até indaguei ele, falei, não sei como é que foi seu pai, mas provavelmente se ele tivesse sido presente, você tem certeza que você seria... Deu uma engasgada, né? Já falou, nossa, então eu tinha que ter levado meu pai no Legendário, né, amiga? O meu também. Sim, mas é verdade, é verdade. A gente nota que... Literalmente. Que hoje... E não é só as mães solos, não. Né? Às vezes você tem um pai dentro da sua casa e ele é totalmente ausente. Então, é isso, é verdade. talvez as pessoas que criticam o Legendário é porque não teve conhecimento na essência de entender. Então, não é que você sai de lá mais homem, não, mas que você leva alguns tapas na cara para entender qual que é a realidade e o contexto que nós vemos. Então, por isso que as pessoas falam, o Legendário. Pergunta para as mulheres, de homens que subiram a montanha, como é que... Não estou dizendo que você não vai ter pessoas, porque não é que sobe lá vai virar santo, né? E no seu cotidiano você vai ter gente que subiu lá e vai fazer cagada. Mas se você for olhar, a maioria das pessoas que sobem retornam homens melhores. Momento de reflexão, né? Não tem nada a ver não, mas eu entrei nisso aqui. Pergunta lá do seu colega. Não, mas eu gostei, assim, porque realmente é uma coisa muito importante se discutir hoje, a questão da masculinidade, né? E às vezes é discutido de forma errada. Sim. E é uma coisa que influencia na vida das gerações futuras, Claro, né? claro, Como que elas vão ser. É um exemplo, né? A falta de amiga? paternidade faz as pessoas serem inseguras, né? Às vezes, se a gente tivesse mais pai presente, eu tenho certeza que... Ixi, deixa, né? Então... Tô brincando, pai. Fala sobre isso Não, mais, é brincadeira, pode falar. É um tema sensível para todos os brasileiros. São poucos Mas que é têm verdade. pai, né? É É verdade. verdade. Eu acho que é um grande problema que o mundo enfrenta, né? E eu acho que talvez essa questão midiática, né? Todo mundo hoje deixa a sua família, deixa a sua casa, deixa a Sim. sua esposa, enfim. E eu acho que... E por isso que talvez a gente fala de família, não é só questão de ser família, não. Acho que a gente tem que entender que essas coisas de antigas que a gente aprende, né? Eu aprendi a dar Sim. benção pro meu pai, pro meu avô, pros meus tios, né? Até hoje. São coisas simples, mas são coisas que são importantes no cotidiano. E quando você vai perdendo isso, você vai perdendo aquilo que é mais importante, que é a sua base, né? Então, assim, a gente aprende na igreja que a família é mais importante que a igreja. Aprendi muito isso na EBD. Você foi em escola bíblica dominical? Assembleia de Deus, Oh, Ministério Fã. Eu também. Batizei lá. Então é o seguinte, a família é a célula mais importante de tudo que a gente vive nesse universo, né? E o que a gente vê hoje é as pessoas querendo deturpar os valores da família, deturpar os valores da mulher, do homem, enfim. E nesse aspecto, eu acho que a gente tem que entender que o avanço, talvez, de muita coisa que acontece, não pode tirar essas coisas que são importantes, porque falando da falta do pai, a falta de uma mãe, a falta de um núcleo familiar, cria pessoas totalmente estruturadas. Nossa, eu acho tão chique quando alguém fala que tem pai e mãe morando junto. Sim. Fala Você assim, teve? vou lá na casa dos meus pai e mãe pais. Eu, presente? nossa, seus pais são casados. São, gente, que chique. Meu pai já faleceu, né? Mas foi casado, acho que 44 anos. Não.
quando ele Só. partiu. E vamos finalizar, né, amiga? Mas Vamos. a última pergunta para o Gustavo: qual que é o legado que ele quer deixar na vida dele pública, né? Política, Pessoal também. pessoal também. Acho que de alguém que serviu, né? Errar todo mundo erra. Eu acho que o importante é reconhecer os erros e converter, com a palavra que você conhece, converter. Converter, você está num caminho, você pegar outro caminho. Então, não importa a forma que nós iniciamos, Sim, começamos, claro. enfim, importa a forma que nós vamos terminar. Eu espero terminar a minha vida sendo um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, alguém que teve as suas dificuldades, mas que os processos me fez ser uma pessoa melhor, né? Porque a política vai passar, daqui a pouco Sim, nós não vamos estar mais aqui, talvez nesse sim. plano, né? Mas eu espero que o dia que eu vou deixar a carreira, né? As pessoas podem falar, não, o Gustavo foi um cara correto, né? Que foi um cara que foi honesto, que conseguiu ser gente como qualquer pessoa, mas que ao mesmo tempo, quando ocupou espaço público, ele conseguiu fazer de alguma forma transformar a vida das pessoas num ambiente melhor. Então é isso, É amiga. isso, a gente pôde conhecer um pouquinho mais da vida pessoal do Mendanha hoje, né? Das reflexões que ele trouxe. Obrigada pelo debate, Obrigado, obrigada obrigado. Obrigado pela pelo oportunidade. tempo. Volte sempre, as portas estão sempre abertas. E E sucesso na sua sucesso na campanha. sua campanha. Thank you. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Espero que a gente possa retornar em outros momentos, né? Com Principalmente, certeza. quem sabe, já Eleito, né? eleito, trazendo boas notícias do mandato, tá? Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada a você que acompanhou também. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe. Ah, siga também, né? Siga o Mendanha, o Gustavo Mendanha, o Ai Notícias Goiás, o Ai Podcast Goiás. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. O Ai Podcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.